A paz do Senhor para você que nos ouve. Está iniciando agora o Papo de Porta de Igreja. O culto acaba e o papo começa. E hoje, com muita alegria, estamos recebendo por mais uma vez o nosso pastor Lucas. A paz do Senhor, meu pastor, seja muito bem-vindo ao Papo de Porta de Igreja. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Jonathan, Nathalie, e a paz do Senhor Jesus a você que nos ouve. Mais uma noite com o Papo Porta de Igreja. Estamos aí. E também aí do lado esquerdo, aí do seu vídeo, a nossa irmã Nathalie, a irmã do apoio. Pai Senhor Nathalie, estamos aí de novo. Tinha que dar uma alô. Pai Senhor, meu povo, sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, pastor. É isso aí, e hoje a gente vai falar, o nosso tema do nosso assunto é: cristão, ele tem que se envolver em política? Ou tem que saber um pouquinho de política? Você acha que sim? Acha que não? Comenta aí embaixo, não sai daí, rola a vinheta e vamos nessa. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja comigo e contigo, não somente hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja diz... Dá uma salva de palmas para Cristo, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. É isso aí, estamos de volta com o Papo de Porta de Igreja. O culto acaba e o papo começa. Eu quero dar um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo aí, aonde você está, na sua casa ou na sua residência, no seu trabalho. Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Porta de Igreja. E hoje, por mais uma vez, estamos com muita honra de receber o nosso pastor Lucas. A paz do Senhor, meu pastor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Dá um alôzinho lá pro pessoal dos membros do nosso clubinho, da panelinha de barro. Pessoal, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, a paz de Jonathan, a paz Nathalie. Estamos aqui para mais um Papo de Porta de Igreja. E aí, Nathalie, tamo junto, vamos lá. Vamos nessa. Salve o povo aí, né, mulher? Tá. Dá um alô lá, dá um alô, joia. Calma, que nós toque estamos... de crente, tipo assim. A gente está se habituando a essa nova ferramenta, né? Exatamente. Calma, gente. A gente é capaz de a gente esquecer ainda da câmera. Exatamente. Mas estamos aqui. Faz tempo que não vem aqui, estamos esquecidos. Agora, vamos lá. Meu amado irmão, eu quero te convidar, se você ainda não ouviu os outros programas, acesse o nosso site www.comunidadevisãoemcristo.com.br e lá você vai poder ouvir todos os nossos podcasts, tá bom? Todos os outros papos. E se você tem interesse em ajudar esse trabalho a continuar, você pode se tornar membro da nossa panelinha de barro. Membros da panelinha de barro recebem com antecedência todo esse conteúdo e também pode ver o que está acontecendo aqui nos estúdios, tá certo? Pronto, já fiz o nosso jabá, o nosso biscoito primordial. Vamos começar o tema? Você quer começar ou você quer que eu comece? Eu quero que você comece, John. Você quer que eu comece? Isso aí. Então, meu pastor, a gente viu aí recentemente as manifestações aí do dia 7 de setembro e também as manifestações do dia 22, se eu não estiver enganado. 12. Ai, meu Deus, dia 12. Eu tô querendo adiantar as coisas. E eu comecei a refletir, eu queria conversar com o pastor, não o que elas representam, eu queria conversar com o pastor se cristão, ele tem que saber um pouco de política. Assim, o cristão em si, ele tem que saber o que é a política, o que ela representa, ou ele não deveria saber, ou não deveria se envolver nesse assunto e deixar simplesmente Deus na direção de tudo. Eu acho que o cristão, ele deve e tem de ser participante da política. Tá? Deve ter o posicionamento político e deve entender de política, falar sobre política, discutir sobre política e lutar, sendo também político. O cristão não é só vir à igreja, adorar a Deus. O cristão é lutar pelos seus direitos, pelos direitos cristãos, lutar exatamente pelas bases vamos dizer assim, lutar pelas bases familiares, né, pelas bases culturais. O cristão tem de se posicionar politicamente em todo o tempo. Não, eu concordo com o pastor, até porque todos nós somos cidadãos. Nós somos cristãos, mas nós também somos cidadãos. Exatamente. Então, todas as decisões que os nossos governantes tomar vai refletir na gente. Vai refletir na igreja, vai refletir no nosso trabalho, na forma como nós gastamos o nosso dinheiro. E então nós temos que pensar que a nossa vida também não se resume só dentro da igreja. Temos uma vida
tem família, tem trabalho, tem faculdade. E a gente não quer viver em um país que seja ruim. Nós queremos viver no melhor. E eu acho que para viver no melhor, você tem que se dedicar a aprender um pouco para você poder fazer a sua melhor escolha. Exatamente. Porque assim, eu acho que assim, por que eu quero conversar um pouquinho sobre esse assunto? Porque muitas das vezes as pessoas, elas confundem os assuntos. Não, eu sou cidadão do céu só, e o que acontece aqui na terra é tudo, como que fala, é tudo profecia do Senhor, que já estava determinado que essas coisas iam piorar, então tem que deixar o ciclo pegar fogo e vamos se preparar somente para o céu. Isso é errado ou é certo, meu pastor? Eu acho que o cristão, eu não acho, eu tenho certeza que o cristão ele deve buscar exatamente a santidade, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a primeira atitude que uma pessoa, não é o cristão, é todo ser humano. Acho que essa é a primeira atitude de todo ser humano, e é exatamente essa atitude que Cristo, né, o fundador do cristianismo, o Messias da salvação, o Senhor da vida eterna, espera de todos nós. Nós não tínhamos essa oportunidade e Ele, na cruz, nos deixou a porta aberta. Por isso que o véu se rasgou. Se rasgou para que todo ser humano na face da terra dê o passo em direção a Ele, reconhecendo-o como único e suficiente, no qual, sem Ele, ninguém verá a Deus. Esse é o primeiro passo de todo ser humano, é receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como diz em Lucas, capítulo 12, verso 8, aqueles que confessá-lo, Ele também o confessará. Mas no versículo 9 diz que aquele que negá-lo, Ele também o negará. Então o primeiro passo do ser humano é reconhecer Jesus como Salvador. O segundo passo, já agora, o ser que recebeu Jesus, chamado de cristão, ele deve participar da política. Nas manifestações do dia 7, era uma manifestação de que sentido? Era uma manifestação rotulada como de direita, e de fato o era, né? Uma manifestação de uma parcela da população que estava ali para representar o lado direito da coisa, vamos dizer assim, da política. Esse lado direito é chamado de quê? De conservadorismo. Vamos falar sobre conservadorismo que horas? Daqui a pouco? Então daqui a pouco a gente fala. Eu acho que todo o cristão, no meu ponto de vista, eu tenho o meu livre direito de pensar o que eu acho que todos os cristãos devem fazer. Assim como todo cristão tem o direito de pensar o que também deve fazer. Se o cristão acha que ele tem que servir à esquerda, fica à vontade. Eu só acho que ele tem que rever os seus conceitos cristãos. Aí a gente vai discutir sobre direita e esquerda e opinião e escolha de lado. Aonde a Bíblia também vai dizer que tudo pode, ok? Jesus diz que tudo pode, mas nem tudo se deve. Mas Deus dá o livre-arbítrio para a pessoa escolher entre um lado e outro, cristão ou não cristão. Entende? Mas a gente vai falar sobre a escolha do cristão exatamente nas manifestações da direita e da esquerda. O que significa a direita e o que significa a esquerda? A direita é o conservador. A esquerda é exatamente aquilo que quer fazer as coisas serem liberais, querem mudar o foco, querem mudar as direções, querem mudar as diretrizes, as bases, as raízes. E aí sobre esses temas a gente vai discutir. Beleza. Agora você falou que eu acho que o cristão que tem esse pensamento de não querer se envolver em política porque vai ser um cidadão do céu, é um cidadão do céu, eu acho que ele é um pensamento errado. Porque, igual você falou, a gente, por enquanto, estamos na Terra. Estamos na Terra, a gente vive, a gente trabalha, a gente opina, a gente forma os nossos pensamentos. Então, se estamos na Terra, a gente tem, sim, que opinar sobre o que está acontecendo aqui. Sem desrespeitar ninguém, mas a gente tem que ter um posicionamento. Eu acredito nisso e defender o porquê você acredita nisso. Eu acho que isso deveria ser feito sim entre os cristãos. Mas aí a gente não entra naquele problema, por exemplo, do cristão ele misturar as coisas, por exemplo. Porque assim, o que eu quero trazer também é que tipo, o cristão, alguns cristãos falam, não, tem que deixar os caras lá se matar lá e vamos colocar a nossa vida e a nossa direção em Deus. E o que acontecer aqui na Terra, se os homens gerarem guerra, se gerarem destruição, está escrito na Bíblia, e isso é só profecia dos sinais da vinda do Senhor. Uma coisa é você escolher um lado
e outra coisa é você discutir, brigar e querer impedir o outro lado de ter os seus direitos. Vamos lá. Eu acho que todo cristão, no meu ponto de vista, eu como cristão, eu me vejo sempre ao lado direito. Eu não vou fazer a piadinha, brincar para não ofender outras pessoas, porque a Bíblia vai dizer sobre aquele que anda do lado direito e aquele que anda sobre o lado esquerdo. A própria Bíblia já dá essa conotação, mas não vamos falar sobre isso para não criarmos aqui um certo preconceito, uma certa acusação, até porque nós não estamos aqui para gerar preconceito, nem perseguir, nem humilhar ninguém. Nós pregamos o amor e a paz. O que nós devemos fazer como cristão? Eu, particularmente como pastor, juntamente com vocês aqui, vocês sabem do nosso ponto de vista, sabe como nós nos damos e ensinamos o Evangelho e pregamos a palavra de Cristo aqui. O nosso posicionamento é sempre à direita. Por quê? A direita é aquilo que conserva. O que é conservar? Conservar as antiguidades, conservar as coisas que deram originalidade, sabe? As bases familiares, os respeitos, as coisas que ficaram sólidas, que muitos acham como arcaico, ultrapassada, como hoje a gente vê mudança. Então, todo cristão, eu penso no meu ponto de vista, que deve se posicionar sempre à direita, porque a direita é o que traz exatamente os direitos e que não aceita que esses direitos sejam violados. Agora, não aceitar que os direitos já adquiridos, conquistados, seja violado, não é impedir que a outra parte conquiste também os seus direitos. Agora, esses direitos que devem ser conquistados, eles não podem ser feridos pelos que já foram conquistados, ou seja, conseguir um direito destruindo o outro, certo? Então, assim, se alguém que se diz cristão quer servir à esquerda, tudo bem, a gente só pede que vá estudar e conhecer o que significa estar do lado esquerdo. Quando a gente fala da direita, a gente fala de conservar a base familiar. A gente entende que há hoje muitas bases de sustentação familiar, hoje, exatamente por esse sistema liberal que hoje tem casais exatamente homoafetivos, né, do mesmo sexo. Então tem casais com 2 pais, com 2 mães, ok? Então a gente compreende isso. É errado, no nosso ponto de vista, biblicamente falando, sim. Humanamente falando, vamos falar socialmente. Socialmente é uma cultura sendo empregada e a gente deve respeitá-los, não perseguindo, não os maltratando, não os rejeitando, mas nos posicionando para que aqueles que estão conosco, aqueles que fazem parte da nossa sociedade, possam compreender de que a base do direito e dos costumes é ter pai e mãe, assim se gera uma família. Então, isso é uma das bases que a direita sustenta, entre outras pautas que a gente pode discutir, entre legalização de droga, que a gente pode falar disso, entre a lei do aborto, entre outros fatores que é sobre a própria liberação entre o casamento homoafetivo, de que a gente, biblicamente falando, não concordamos com isso. Não concordar não significa que nós estamos querendo impedir. Ora, eu acho que quem tem que lutar, se isso vai valer a pena ou não, é exatamente os políticos. E nesse momento é que o cristão deve estar lá, para impedir de que essas discrepâncias sobre as bases antigas seja destruída para construir uma nova. Sim. Quer falar? Não, pode falar você. Não, o que eu queria trazer é... Espera só um segundo, mudei. Eu queria trazer também, eu acho que isso é interessante, porque quando a gente fala de ser conservador, a gente está falando assim, que o cristão por si só, ele não aceita algumas práticas, por exemplo, só que ele não quer que exterminar, talvez essa seja uma palavra forte, mas eu acho que traz clareza o que eu estou tentando falar, exterminar uma pessoa que não concorda com a sua opinião. Então ela tem direito de existir, ela tem direito de fazer o que ela bem quer fazer, mas o fato de eu não concordar não me dá direito de tentar te expurgar da existência ou alguma coisa desse tipo. Então, assim, o meu primeiro ponto, eu acho que, assim, no meu ponto de vista, eu acho que o cristão ele tem que, pelo menos, conhecer o mínimo, né? Porque algumas das vezes, igual a própria palavra do Senhor diz, que a gente peca contra Deus só pelo fator de não conhecer. E eu imagino que a gente, isso falando de Deus, imagina tantas coisas que a gente faz sem saber. Abomináveis, né? Diante do Senhor. Tantas coisas que a gente faz sem saber, tipo, no dia de hoje falando, não, tá tudo bem, tá tranquilo.
né? Então eu acho que meu ponto de vista é esse. Você quer falar alguma coisa, Gata? Já que o pastor estava citando um pouco mais sobre a direita e o que a direita ela defende e quer conservar, o que o senhor tem a dizer sobre a esquerda? Então, são pautas políticas que, por a gente não ter exatamente uma formação para né? citar sobre o assunto, né, até porque para se evitar muita polêmica, Sim. Mas a gente lê, a gente conhece, a gente ouve, a gente participa, porque, como se disse, estamos vivendo, estamos existindo e estamos, portanto, participando dessa existência. Então, não é necessário ter um anel de formação para que se haja o direito de se comentar sobre qualquer assunto. A esquerda, ela tem umas pautas, ela defende algumas coisas que, para nós cristãos, não é boa, não é agradável. Para nós cristãos. O que a gente não pode? O que a gente não pode é impedir de que eles lutem pelo direito deles, desde que esses direitos não tirem os direitos já conquistados pela direita. A esquerda busca por direito? A tenha. Você quer ter a liberdade de escolher seu sexo? Tenha. Mas não obrigue aqueles que são ainda inocentes escolher. Obrigado por você. Como a gente vê pautas da esquerda querendo liberar, a gente já viu isso no mundo agora há pouco tempo, em um país aí, não vamos citar nome, né? Mas um país aí acabou liberando aí a criança a partir de 4 anos de idade, forçado na escola pelos professores a escolher o sexo, a escolher o nome, roupa, essas coisas. Então, e isso é o que estão querendo implantar, deturpar esses direitos fundamentais das bases familiares, onde que eles vão obrigar na escola que as crianças decidam o que quer ser, sem que os pais tenham o direito sequer de tentar corrigir. Então, ou seja, você tem o direito de ter um filho, você tem a obrigação de criar o filho, você tem a obrigação de sustentar o filho, mas você não tem o direito de ensiná-lo, de corrigi-lo, porque quem vai ter é o professor na escola. Por quê? Por uma ideologia da esquerda. Isso é uma das bases ao qual o cristão genuíno jamais em sã consciência vai apoiar. A segunda pauta é sobre liberação de drogas, liberação de aborto, temas que é muito profundo e que a gente pode dialogar superficialmente. Então, esse é um dos temas, a questão da interferência do projeto da esquerda no Estado, no meio da política, para entrar dentro de nosso lar e querer colocar as regras a serem seguidas dentro do nosso lar. Então, ou seja, a gente quer ter o direito de continuar conservando aquilo que já foi conquistado, dá o direito você de pensar, mas a esquerda, ela quer tomar o direito de te obrigar a fazer aquilo que ela quer, sendo que a própria direita não obrigou. E nem está obrigando. Se você desejou ser um homossexual, a direita não te matou por isso. Apesar de que, quando a gente vai estudar na história, eu vi muitas perseguições aos homossexuais, isso é verdade. Mas isso já foram direitos vencidos, já superados, alcançados por muitas mortes, muitos genocídios, muito preconceito, muitas perseguições. Sim, mas eles venceram, alcançaram o direito de se manifestar, de aparecer e estão aí. Hoje, ainda existe a tal perseguição, ainda existe o homicídio, a chacina, o assassinato sobre os homossexuais? Existe, mas também existe homicídios e assassinatos normais que ainda estão acontecendo, que não é normal, vamos dizer assim, que acontece cotidianamente. Sim. Mas que nada dessas coisas normais. Mas hoje, o direito do homossexual já é amplamente respeitado. O que nós cristãos, não aceitamos é que sejamos obrigados por uma pauta de esquerda que esses casamentos homoafetivos aconteçam dentro de nossas igrejas, na frente de nossos altares, e com nós sendo obrigados a realizar tal cerimônia, sendo que nós não acreditamos e não aceitamos, porque achamos que isso é um pecado e é uma abominação diante dos olhos de Deus. Isso é uma das pautas o qual o cristão não pode ser de esquerda. Mas, meu pastor, agora trazendo para a igreja, assim, por exemplo, a gente está falando do membro, a gente está falando do membro, a gente está falando que o membro ele tem que ter... se a gente começar a pensar, se ele usar a Bíblia como base, ele vai saber que lá na Bíblia tinha pessoas que divergiam de Israel, certo? Tinham seus conflitos, mas cada um vivia no seu quadrado. E aí, quando havia alguma guerra, aí eles realmente se degladiavam, mas na maior parte, talvez eu esteja errando aqui nas minhas palavras, mas na maior parte eles viviam ali em harmonia, mas cada um no seu quadrado. O que eu estou tentando falar? Eu estou tentando falar assim que o cristão por si só, ele deveria
conhecer um pouco da Bíblia conhecer mais da Bíblia, porque ele conhecendo mais da Bíblia, a gente sabe que muitas heranças que a gente tem hoje, como a família, o casamento, isso são heranças vindo do cristianismo para o nosso país ou para outros países mais livres. Mas o que eu quero dizer é que, além do cristão, ele por si só tem que conhecer um pouquinho um pouco mais da Bíblia e um pouquinho de política, esse cristão, o senhor acha que algumas das vezes as pessoas misturam as coisas, tipo, trazer política para dentro da igreja, para dentro das coisas da igreja? Isso, o senhor acha, do seu ponto de vista, que isso atrapalha a igreja em si? A gente não está falando de membro, a gente está falando da igreja em si. Eu acho, Jonathan, que todo cristão, membro ou liderança, deve ser participante de todo organismo vivo, de toda organicidade, de toda organização, principalmente quando se fala de política. O que a gente não pode na hora do culto, na hora da adoração a Deus, misturar a política com a adoração, misturar o profano com o sagrado. Acho que o profano deve ficar da porta para fora, mas nós devemos ser bem instruídos em todo sentido. Primeiro, é que a nossa primeira instrução é que a gente tenha o pleno conhecimento de quem é a pessoa de Deus, o que ele fez por nós, quem é o seu Filho, o que ele fez por nós, quem é o Espírito e o que ele ainda faz por nós. Conhecendo o que está escrito, conhecendo o sagrado, tendo intimidade com ele, logo os nossos olhos se abrirão, e aí a gente deve partir para as bases físicas, naturais, de conhecimento de todas as coisas. Estudar, se preparar, certo? Para que não seja direcionado ou guiado por ninguém. A partir dessa base, onde você tem a solidificação de um conhecimento pleno daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, automaticamente você já vai despertar para o que é certo e o que é errado. E automaticamente despertando para o que é certo e o que é errado, você logo vai entender e se posicionar politicamente. Quando alguém querer empurrar alguma coisa, te forçar alguma coisa, ao qual aquela base que você tem do cristianismo não aceita. Mas é natural que haja o pleno conhecimento. Até porque entre a esquerda e a direita, a gente escolhe a direita, mas entre a própria direita a gente deve fazer escolhas ainda. Porque não é só porque eu me posicionei à direita que eu sou o bom. E não existe o bom, existe os menos piores. E nesse momento, tanto a liderança quanto os membros devem estar bem atentos. Porque o que eu não acho justo e certo é que o pastor ou a liderança tenha o pleno poder de direcionar aquela membresia no que ele quer. Eu acho que toda membresia deve ter o direito de escolher, mesmo que seja a esquerda, desde que esse líder ensine a ele o que é certo ou errado, e daí ele escolher o que ele quer e o que ele vai seguir no plano físico natural da organização, vamos dizer assim, do nosso país, principalmente falando de política. Mas o pastor que é mais velho que a gente, ele vai poder reforçar se isso já houve anos atrás. Porque desde agora, da última eleição presidencial, virou... sobre política virou um assunto muito comentado. Eu acho que bem Isso mais do que antes. E eu acho isso muito bom porque... Claro. Os jovens hoje comentam de política, né? Eles vão atrás e eles querem saber, eles vão debatendo. Quando a gente entra na rede social, a gente vê que todo mundo quer dar um pitaco sobre política, todo mundo quer falar. Eu vejo, por um lado, que isso é muito bom, porque despertou o interesse das pessoas conhecer. Por outro lado, também, eu acho que isso está gerando muitas pessoas extremistas que acabam não respeitando o seu posicionamento. Né? Fanáticos. O senhor já viu esse movimento antes acontecer assim no Brasil? Eu não tenho essa idade toda, né? Não sou historiador, mas claro, a gente se a gente buscar na história e se aprofundar, claro que dentro da nossa própria história, do nosso próprio país, já teve várias depressões, vários levantes, várias polarizações, né? E eu acho que hoje eu nunca vi nessa questão. Eu venho, a gente começa, eu estava falando com um amigo que a gente desperta assim, aos 15 anos de idade, a gente male olha para um noticiário com questão para parar para ver uma notícia, para ver uma informação, porque a gente não está preocupado com o mundo. 15 anos a gente já é dono do mundo. E só te cortando rapidinho, talvez também nas escolas nós não temos
esse essa ensinamento. cultura, né? A gente não aprende nada disso na Aos escola. 20 anos de idade, a gente passa para olhar um pouquinho o jornal, a gente passa até a dar uma lida em algum jornal a respeito de esporte, alguma coisa, porque está interessando um pouco mais. Aí, aos 25 anos de idade, a gente passa, olha um pouco mais para o jornal, quer saber mais um pouquinho de informação, mas dá pouco caso porque a gente ainda é vencedor do mundo. Aí, aos 30 anos de idade, a gente para dar atenção aos jornais e agora começar a interpretar as notícias e informações que vêm. Só que a gente ainda está meio que sonolento. A gente que não somos do meio político, né? Quem é do meio político espera desde os 15. Né? Então, aí, nos 40, a gente para prestar atenção porque a gente percebeu que nesse tempo todo que a gente não ligou para a política influenciou em toda a nossa vida. Aí a gente quer discutir. A questão toda é sobre a discussão sobre a política. Eu acho que ela é legal, ela deve acontecer em todo tempo, em todo período, sendo com vasto conhecimento ou não, seja só de ter ouvido alguém falar ou não. Eu acho que o diálogo tem que acontecer. O que eu acho melhor que deve acontecer é que todos discutam sobre política bem informado, de boas fontes, com bons conhecimentos, em vez de falar do que ouviu, falar do que leu, do que conheceu, é muito melhor. A informação sai mais pura, ela sai mais objetiva. O que acontece hoje sobre a polarização é que a gente, é até triste falar isso, a gente tem uma massa, uma parcela da população um pouco carente, bastante carente, menos desinformada, e essa é a realidade, isso é natural, que toda vez que você tem uma grande massa carente, necessitada e que parece um grande salvador estendendo as mãos para oferecer alguma coisa, pronto. Essa pessoa é o ideal. A gente passa a não ligar o que ela faz, o que ela pensa, o que ela planeja, porque a gente só observa a ação que parece ser boa. Eu estou te dando aqui, mas na verdade há um mecanismo de uma organização para tirar ali. E a gente passa a ficar cego, porque a necessidade te obriga a olhar somente a mão que dá, nunca a mão que tira. E é nesse momento que essa grande parcela de necessitados passa a observar só o lado bom. E aí, quando é despertado, que foi o que aconteceu no nosso país, aquela grande massa que foi levada, guiada, direcionada cegamente pelaquela mão que dava, né? Agora passa a não aceitar, mas você percebe que mesmo assim essa parcela carente despertou. Por quê? Porque antes a gente tinha meios de comunicações que a gente não tinha acesso 24 horas por dia. Hoje a gente tem meios de comunicação online. Você sabe de uma notícia aqui e você reposta ali, o outro replica lá, o outro compartilha ali e a informação corre 24 horas por dia. A gente não fica aguardando às 6 da manhã, às 9 da manhã, a gente não aguarda ao meio-dia, nem às 3 da tarde e nem às 8 da noite e nem à meia-noite para ficar sabendo do que queriam nos falar ou do que eles desejavam nos falar. Não, hoje 24 horas por dia a gente tem informação de tudo que é necessário, bom e ruim, por isso polarizou. Por isso está assim. E essa polarização de certa parte é boa, desde que ela mantenha no campo não da radicalidade, não do fanatismo, mas da ponderação. Eu tenho o meu lado, mas eu não te impedo de manifestar, não te impeço que você manifeste o seu. Eu tenho as minhas escolhas e não vou te impedir de fazer as suas. Eu tenho os meus direitos, não vou impedir de que você busque pelos seus, desde que os seus direitos não ofendam os meus, ao qual já foi conquistado às duras penas. Então é assim que eu penso mais ou menos sobre essa polarização. Outra coisa que eu quero também trazer aqui, a gente já tá lembrando pra você, meu amado irmão, que não é membro, torne-se membro da Panelinha de Barro, tá bom? Ajuda esse trabalho continuar, tá bom? A gente quer agradecer a cada membro. Grande beijo, um grande abraço aí. Seja membro, membros da Panelinha de Barro recebem com antecedência todos os nossos conteúdos, tá bom? Meu pastor, eu queria trazer um outro ponto também, além dessa polarização, que é um tema que é um próximo podcast aí. Que a gente vai fazer do Papo de Porta de Igreja, que eu acho que é um tema muito legal agora, que é o monopólio da informação. O senhor só passou raspando por cima, mas eu acho assim, o senhor concorda com o meu ponto de vista que a internet veio para ser um meio de comunicação que vai superar todos os meios tradicionais? Por exemplo, igual,
aqui na nossa rádio. A nossa rádio ela é conhecida em todo o mundo, por exemplo, só que é um meio de comunicação digital, né? Ela foi antigamente um meio tradicional de modulação AM, depois passou para FM, tem AM ainda, e aí foi um meio tradicional. Antigamente, se a gente olhar os estúdios antigamente de rádio, era cheio de toca-fitas, cheio de negócio grande, e hoje em dia não, hoje a gente tá aqui no ar, com poucas ferramentas. Exatamente. E para todo lugar do mundo. O senhor acha que com esse advento da internet eles vão continuar? Você acha que não vai ter volta ou você acha que ainda os homens vão... Porque o homem em si ele é maléfico. Então o senhor acha que os homens ainda vão tentar poldar essa árvore? Não sei se é a expressão certa. O que eu penso é assim, a internet ela não tá vindo para ficar. Na verdade ela já veio, já está aí e ela está ficando, já ficou e vai continuar. Também não acho que a televisão vai acabar, tá? Lembrando que eu não sou especialista científico para falar sobre esses assuntos. Mas assim, no nosso ponto de vista, pelo que a gente vê, pelo que a gente lê, pelo que a gente aprende, eu acho que toda ferramenta é boa. E eu também acho que a televisão em si, de certa forma, ela serviu, ela foi muito boa. Que sem ela também não chegaríamos no avanço que está hoje, né? E eu acho que a internet, ela vai continuar. Eu hoje estava falando para mim, falando assim, olha que tremendo o avanço de uma roda, de um pneu de um carro, né? Os carros, se você olhar os carros de 1900, né? E olhar os carros de 2010 hoje, os carros de 1910, olha os carros de 1920, olha os carros de 2020. Não tem nada a ver um com o outro, tem? Não. Mas dá uma olhada nos pneus, são todos redondos. Avançou todo tipo de tecnologia, de mecânica, de eletrônica, de tudo nos carros. Mas o velho e bem conhecido pneu permaneceu lá. Você pode ter uma Ferrari como você pode ter um Fusquinha velho, uma carroça puxada por um cavalo, o pneu tá lá. Então, eu acho que a televisão é isso. E eu acho que a internet é exatamente isso. Não tem como tirar, não tem como acabar. O que mudou é que a televisão tinha um dono. Esse dono monopolizava, essas televisões monopolizavam, captavam e captam até hoje cifras bilionárias. E eles decidiam o que nós íamos assistir, o que nós precisávamos ouvir. Eles que direcionavam o que nós tínhamos que estudar, o que nós precisávamos fazer. Eu acho que o que aconteceu é que a internet veio para libertar disso. A gente não fica mais aguardando, como eu disse, o horário para assistir o camarada dando a notícia. A notícia está vindo em tempo real. Um avião caiu. Eu lembro quando caiu o avião lá no Jabaquara, né, em Congonhas, ali no bairro próximo, que matou muita gente, mas muita gente. E a gente via a televisão, entrava e saía. Entrava e saía. Por quê? Buscando as suas audiências. Vários canais de televisão. Hoje não. E aí depois eles paravam, continuava a programação local deles, ficava assim, em momentos chegará uma notícia. Entendeu ou não? E a programação continuava, você assistiu o que eles queriam. Por que você assistiu o que eles queriam? Porque você estava aguardando para saber da notícia do avião. Mas eles aproveitavam daquela tragédia para te forçar a assistir outra coisa, porque tinha o comercial da marca tal, que a gente não pode estar assim, da marca tal, do produto tal, da roupa tal, do tênis tal, entende não? Forçando a gente a aguardar até aquela notícia chegar. Hoje não. Se você não quiser, você liga a internet, tem alguém lá filmando, cara. E dando em tempo real. E você não está sendo obrigado a nada. Exatamente. Entende? Então eu acho que a internet veio para melhorar. Também não veio para acabar com a televisão. Eu acho que é isso aí, mais ou menos. No meu ponto de vista, só pra gente dar uma pincelada nesse assunto, Sim. que eu acho que no meu ponto de vista vai transformar a televisão. Igual tá transformando a rádio, Exato. Vai transformar a televisão, porque hoje você tá em tempo real conversando com o locutor, falando com o cara. Exato, que hoje a rádio... Participando do cara em tempo real. Todo mundo pensou que a rádio ia acabar. A rádio se tornou rádio, televisão e tudo na internet.
E hoje a televisão também está na internet, então eu acho que toda ferramenta é boa. E essas ferramentas, de certa forma, está fazendo parte e continuará fazendo parte. Elas fizeram história, estão fazendo histórias agora e continuarão a fazer história até que Cristo volte. Mas voltando aos nossos temas, né? Exatamente, foi só para passar, porque eu acho que esse é um tema legal para assim, conversar e eu não queria deixar a bola Sim, cair. Claro, estava muito Mas bom. outra coisa, meu pastor, eu acho que a gente falou assim de... a gente falou do cristão em si, como pessoa, conhecer um pouco mais de política, saber o que está acontecendo, aproveitando esse gancho esqueci de mudar aqui, gente, foi mal aí, você que está assistindo a gente, foi mal. Aproveitando esse gancho aí que a gente falou sobre comunicação, o senhor acha que com tanta informação é mais fácil as pessoas serem enganadas? Porque, por exemplo, você elegeu um cara lá, um deputado, do mais nível baixo aqui, do menor nível. Uhum. Você elegeu um deputado. Aí sai uma notícia ali desse cara, aí você tá acompanhando, aí você falando isso não é verdade, aí chega uma porrada de notícias falsas ou verdadeiras desse cara. Você acha que com tanta informação as pessoas conseguem ser mais manipuladas a desacreditar daquele cara ou acreditar naquele cara específico? Porque assim, hoje tem mais formas e mais meios de você acompanhar o que seu político está fazendo, seja na Câmara, ou no Senado, ou o que for, ou porque a gente está aí na internet. O senhor acha que com essa tanta informação, você acha que complica, as pessoas são mais fáceis de serem enganadas, assim? Então, o que acontece? Nós temos uma dádiva, nós somos feitos bons, essa é a realidade, e ao mesmo tempo maus. A gente somos bons para fazer boas escolhas e maus para fazer maus escolhas, né? Então, assim, uma parte de nós, da nossa própria formação, é mais ou menos assim, a gente é um pouquinho de tudo, a gente é um pouco arrogante, um pouco prepotente, um pouco orgulhoso, um pouco, sabe? A gente tem um pouquinho de tudo. E nesse pouquinho de tudo, a gente tem uma coisa em nós, quando a gente faz uma escolha, é muito raro, é difícil a gente mudar dela. Então, às vezes a gente faz uma escolha por uma pessoa e mesmo que aquela pessoa cometa vários erros e tal, a gente não aceita que o outro de fora critique, persiga, maltrate, porque a gente fez a escolha. Porque às vezes a nossa escolha não é feita por base técnica. Muitas das vezes, a grande maioria da população faz umas escolhas por base sentimental. Elas fazem a escolha porque gostam, não é só por um benefício. A grande população escolhe porque acaba gostando de um hábito, de um gesto, de uma atitude, de uma fala, e aquilo toca no sentimento, toca no seu ser, e esse ser passa a gostar daquela pessoa. A pessoa vai cometer inúmeras falhas que você não tolera, mas que este que fez a escolha vai tolerar muito mais. Não significa que ele vai permanecer a vida inteira tolerando tudo. Vai chegar uma hora que o limite será alcançado e ele desperta, poxa, fui enganado por muito tempo. E aí entra o inverso, que é o polo inverso do ser, que agora ele passa a odiar aquele que ele tanto venerou, porque ele agora despertou que foi enganado por muito tempo. Então essas escolhas não podem ser feitas sentimentalmente. Olhando na base da escolha política, a gente deve fazer escolhas exatamente técnicas, sem colocar o coração, colocando em mente o que é bom e ruim. Olha, eu vou te escolher para ser meu deputado, eu vou te escolher para ser meu vereador, eu vou te escolher para ser o meu prefeito, mas se você não for bom, daqui 4 anos eu vou escolher outro. Eu não tenho um compromisso com você, eu tenho um compromisso comigo e com a minha sociedade, com o meu bairro, com a minha cidade, com o meu estado, com o meu país. As nossas escolhas devem ser assim, pautada sobre escolhas técnicas que sejam bom e que traga benefício não para mim, mas que traga benefício para toda a comunidade aonde eu convivo. Nesse sentido, o cristão ele deve ser sempre desperto para fazer a escolha correta. E aí a escolha correta é o quê? É que às vezes a gente vota no deputado porque o amigo gosta, porque o familiar gosta, só que aquele deputado é de um partido de esquerda. Ah, mas ele é bom, ele não, desculpa, a pauta que ele defende não é a pauta ao qual eu, cristão, devo e jamais vou aceitar. Entende, não? Então, às vezes, a gente está fazendo escolhas sem olhar o partido que aquele candidato representa. O vereador representa um partido e o partido tem uma ideia.
O prefeito representa um partido, o partido tem uma ideia. O deputado representa um partido, o partido tem uma ideia. O governador representa um partido, o partido tem uma ideia. O senador representa um partido e o partido tem uma ideia. Qual é os partidos que esses políticos, que esses candidatos são filiados? E aí eu devo começar a fazer a escolha pelos partidos. Eu, cristão, vou escolher partidos de direita. E desses partidos, então eu vou escolher, dentre estes, algum candidato que defenda exatamente as minhas ideias, os meus direitos e as minhas bases. Trazendo esse ponto, meu pastor, a gente já está chegando no final, lembrando você que não deixou seu like, se você concorda, discorda, comenta aí. O que você acha. Você acha que o cristão tem que se envolver um pouco mais em política? Mas para mim tentar não esquecer minha pergunta aqui, meu pastor, o senhor acha, assim, a gente tem que levar os nossos princípios, os nossos valores cristãos para onde a gente for, certo? Seja na política, seja no trabalho, seja... Quando a gente concorda, olha a pergunta que eu vou fazer, essa pergunta vai ser complicada. Quando a gente concorda com as pautas que são contra Cristo, ou contra as coisas, as bases cristãs, a gente está pecando, a gente está influenciando uma coisa errada para a nossa vida cristã? Automaticamente a gente não pode ficar em cima do muro e nem muito menos servir a dois senhores. Quando a gente faz uma escolha a Cristo, a gente escolhe as bases e aquilo que são exatamente o alicerce de uma construção de uma sociedade sadia, não desprezando as outras escolhas. No nosso credo de fé, na nossa crença e na nossa posição religiosa, a gente compreende que o cristianismo é exatamente o alicerce de uma construção familiar, de uma sociedade mais segura, mais justa e mais honesta. O cristianismo, é bem verdade que nos tempos passados houve muita coisa. Estamos falando do nascimento em Cristo. O cristianismo não nasceu para perseguir, para matar, para destruir. Vimos esse amor, né? Tivemos o cuidado de ver este amor no escrito sagrado e representado em vários filmes, quando o próprio fundador do cristianismo, conhecido como Jesus o Nazareno, como Jesus o filho de Davi, como Jesus o Galileu, entende? Como esse chamado de Messias, na noite que foi preso, Pedro tirou a sua espada e cortou a orelha de um dos soldados. E Cristo repreendeu Pedro dizendo que ele não precisava ser protegido ali de absolutamente nada. E que se ele quisesse, o Pai enviaria legiões de anjos. Ele disse: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, ali está a base do nascimento do cristianismo, que não é dar o troco com a mesma moeda, mas, se necessário, dar a outra face, que essa atitude foi logo a seguir. Então, ou seja, todo cristão, ele luta pelos seus direitos sem que haja uma guerra, sem que haja sangues derramados. Ele luta pelos seus direitos com ideias, com ideais, porque o cristão discute ideias. Discutir ideias é discutir valores, e é isso que a gente faz. A diferença do 7 de setembro para todas as outras manifestações que teve é que a grande maioria são cristãos, não importa se católico ou protestante, eles foram para as ruas respeitando toda e qualquer religião. Você não viu nenhum tipo de bandeirinha lá oprimindo uma religião, oprimindo uma raça, oprimindo uma etnia, ou sequer falando sobre qualquer escolha ideológica. Essa é a base do cristianismo. Não é perseguir, não é apontar, não é maltratar, não é impedir, mas é, com muito amor e carinho, pregar, anunciar que o amor está aí para libertar e despertar. Nesse sentido, Jonathan, todo o cristão analisa exatamente por esse meio, exatamente por essa base, entende? E é mais ou menos assim que a gente deve se posicionar como cristão. Meu pastor, a gente já está chegando sim no final do nosso programa. Já é a minha última pergunta já. Mais uma pergunta legal. Que eu acho que vale a pena a gente fazer essa pergunta. O senhor acha que o fator, assim, a gente vê muito cristão, vou colocar aqui no balaio só mais assim os evangélicos. Vou colocar nesse balaio, mas tem muito cristão no geral. A falta de interesse de conhecer a Bíblia, interesse de conhecer a Deus, faz esses caras se tornarem mais massa de manobra de pessoas que têm um pouco mais de conhecimento deles, porque, por exemplo,
algumas das vezes as pessoas votam em pautas que são contra os seus próprios princípios e porque não tem conhecimento. Então, tipo, a gente vê, por exemplo, muitos jovens se tornando ativista muito rápido, muito jovem falando, não, tá, eu vejo assim, muito cristão dentro da igreja falando, eu amo Deus, eu amo Jesus, mas se for pra abortar, eu topo, entendeu? Se É for... uma base que deve ser... Entendeu? É uma discussão Mas vencida. já Na não é verdade, um pouco já é um... cultural nosso? Porque a gente tem essa cultura de não estudar. Isso é uma cultura nossa. Isso não é uma cultura, né? Na verdade, Não era pra isso é ser, um né? desleixo, é um relaxo, é um despreparo do Estado, porque assim, a cultura não se fala da falta da oportunidade. Eu acho que o que falta em nosso país é exatamente condição. A condição não, o nosso país tem muita condição, tem muito dinheiro. O que falta é empenho político. A nossa política é ruim, os nossos governos são péssimos, os nossos governantes, a grande maioria se provou nos últimos anos, a grande maioria ser corrupta, eles corrompem, eles desviam os valores financeiros para os seus próprios bolsos, eles olham para si mesmo, para suas castas, deixando de lado a grande maioria, a massa. E como é que se mantém a grande massa escrava ainda no século XXI? Se mantém a grande maioria escrava com falta do conhecimento. E com isso a gente desculpa, Nathalie, com isso a gente busca a tal cultura para... é uma coisa que botam também na nossa cabeça para que a gente aceite como uma desculpa. É a nossa cultura de não querer aprender. Ora, o que uma criança mais quer na vida é aprender. Uma criança não tem tempo, tudo para ela é motivo. Se bota na creche, ela vai. Se você colocar numa piscina para nadar, ela vai. Se você colocar para jogar uma bola, ela vai. Porque é o momento que ela está disposta a fazer tudo. Então, mas senhora, por que as nossas crianças não se tornam atletas? Por que as nossas crianças não se tornam engenheiros, médicos, advogados, juízes? Por quê? Porque as castas de corruptos não dão condição e base para nossas crianças pobres e carentes buscarem essas melhoras. Então, a gente coloca a culpa na cultura. Não é uma cultura. É de fato uma grande corrupção. E o cristão genuíno participa sim e escolhe o lado certo. Lembrando que eu não estou dizendo que o outro não tem, ele tem direito de escolher. A questão é que o aborto não pode ser permitido porque isso é um assassinato. E não somos nós, leigos aqui, que estamos dizendo. É a própria ciência, é quem diz. Aí a gente briga sempre naquela... Eu vi uma mulher, uma cientista cristã, esses tempos atrás, num debate, destruindo uma feminista. Porque a feminista luta pelo aborto. Para abortar até os 3 meses. Misericórdia. Aí a cientista disse, mas vocês lutam para que uma árvore não seja cortada. Vocês matam, vocês criam uma guerra, porque de uma árvore que é cortada. Quer dizer, uma árvore não pode ser cortada, mas uma criança no ventre, gerada há 3 meses, pode ser abortada. Ela pode ser destruída. Então, assim, um cristão não aceita isso. Então, senhor, eu concordo, senhor, assim, no ponto de vista do senhor, acha que o problema da maior parte, vamos colocar, eu quero só colocar aqui, eu sei que é um problema da nação, assim, Sim. Mas é um problema, assim, do cristão, é o desleixo, a falta de conhecer. Exato. Porque a própria Bíblia, ela vai trazer isso pra nossa vida. Quando você conhece a verdade te liberta. Não que existe só um tipo de não vou me expressar aqui errado. Eita, esqueci de novo. Gente, me perdoe de novo. Pronto, mudei. Eu quero dizer, tipo assim, o que é o condutor da liberdade é o conhecimento. E a causa do conhecimento é a verdade. Não sei se eu vou me expressar certo. Porque o que eu digo com o condutor? A partir do momento que você conhece alguma coisa. E essa coisa é a verdade. Então, entre conhecer a mentira e a verdade, quando você começa a conhecer, você começa a distinguir o que é mentira e o que é verdade. E essa verdade vai te libertando. Essa verdade vai te... que é a verdade de Cristo, ela vai te libertando. Então, eu acredito, assim, se o senhor puder comentar nesse último momento, é que o que faz os cristãos continuar decidindo as decisões erradas ou não dar importância para isso é a falta de conhecimento, esse condutor que
que o Senhor nos ensina que quando a gente conhece Cristo, Cristo nos liberta, porque o fator conhecer Cristo, o fator conhecer a palavra, ele nos traz a libertação, ele muda o nosso caráter, e a partir do momento que a gente conhece, faz esse fio condutor de conhecer a verdade, a gente somos libertados. Então o que está faltando, eu acho que o senhor, assim, para fechar, no meu ponto de vista, o que está faltando é as pessoas conhecerem mais, saírem deixar isso para depois. A gente sempre empurra com a barriga, né? A gente sempre quer deixar para depois porque isso não é importante. O que é importante pra gente? Arroz, feijão, as outras coisas, só que o garantidor de tudo isso vem através do conhecimento. O que o senhor acha, meu pastor? Quer falar alguma coisa, Nath? Eu te interrompi, né? Não. Então manda aí. É que assim, quando se fala de liberdade, o outro não ter o conhecimento não impede de que ele também tenha a liberdade, né? Eu acho que funciona exatamente da seguinte forma. A gente devemos dar o direito... Eu acho que vamos tirar a gente, não. Vamos colocar aqui que os nossos governantes, aqueles que se posicionam para administrar os bens do nosso país e distribuir a riqueza para todos, porque é para isso que a política funciona, para recarregar o patrimônio e dividir as riquezas. É para isso que funciona. Mas não é isso que tem acontecido. Então, os nossos governantes devem dividir de igual modo, ou dividir da melhor forma possível. Não é dividindo, levando para dentro das casas uma televisão, um livro, mas é dando condição para que cada ser, cada participante dessa sociedade tenha o livre acesso ao conhecimento. Dentro do teu livre acesso... Aí a gente fala mais sobre educação, né? Mas é exatamente que é isso que eu estou tentando puxar. E aí, quando você tem o livre acesso ao conhecimento, tendo esse conhecimento, ele não interfere naqueles que não tiveram conhecimento. Eles também têm o direito, eles são livres para opinar, mesmo não conhecendo. Entende, não? E o direito de escolher. Mas quando você passa a ter o conhecimento da história, da leitura, do aprendizado, da educação familiar e também nas escolas, automaticamente você passa a também pensar. Porque o direito de pensar é de todos. Você não passa só a ter liberdade, como também ter direitos. E os direitos são dados e são fundamentais. Você tendo conhecimento, escolheu a esquerda. Porque quem está posicionado à esquerda não é alguém que não conhece. É alguém que se posicionou e que tem umas ideias. Por isso essas ideias estão em pauta. Por Então, pessoas profundamente conhecedoras. Sim, Mas por isso que eu estava falando do fio condutor com exato. conhecimento. E aí o conhecimento traz liberdade. E essa liberdade é o direito do cara escolher entre a esquerda e a direita. Entende, não? Agora, o que acontece é que dentro dessas liberdades não pode ser ferido os direitos fundamentais dos outros. Ou seja, eu escolho ser cristão, mas não vou perseguir quem escolhe ser um afro, uma religião afrodescendente. Entende, não? Eu não vou eu escolhi ser cristão, eu não vou perseguir outras religiões, porque eu conheci a verdade me libertou, mas eu não posso chegar aí e ferir o direito do outro que quer seguir aquela religião, dizer assim, você está cego, você está... Não, é o direito deles. Agora o que eu vou fazer? Num debate de ideias, eu vou colocar a visão de Cristo, aquilo que o Espírito Santo vai me dar. E dentro disso, deixar outra pessoa ponderar. Assim como eu também tenho que dar o direito dela se expressar, falar sobre o conhecimento religioso e espiritual, as experiências que ela tem na religião dela. Dentro desse sentido, o cristão se posiciona para defender os seus direitos cristãos e familiar. E eu bato mais uma vez na tecla. A gente devemos escolher sempre a direita, porque é a direita que luta pelas bases e pela conservação das doutrinas, das bases familiares, das boas políticas, dos bons costumes. Quando o cristão se posiciona à esquerda, ele ainda precisa e tem que ser dado direito a ele de continuar lá, mas continuar pregando e orando para que ele venha se despertar. Entre escolher a esquerda ou a direita, não me dá o direito de julgar se ele vai para o céu ou para o inferno. Exatamente. Entende? Mas a liberdade é exatamente isso. É o direito até de você não querer conhecer nada. Não quero conhecer nada, cara. Eu gosto do L lá e vou ficar com o L. Não, mas eu gosto do B. Os dois não conhecem nada. E não querem conhecer nada, mas já escolheu o lado, deixa eles lá.
Qual barco? Exatamente. Mas entre aqueles que estão aí lutando por um lado ou outro, eu acho que cada um tem o seu direito e eu acho que a gente deve continuar lutando e o cristão de fato deve se posicionar politicamente. Para terminar, eu luto sim pelo direito à liberdade, eu luto sim pelo direito da família, eu luto sim pelo direito de continuar pregando a palavra do Evangelho, eu luto sim pelo direito de continuar me expressando, eu luto sim e digo não ao aborto, eu luto sim e digo não às drogas, eu luto sim e digo não aos casamentos homoafetivos dentro das igrejas, tá? Porque eu não acho correto, mas defendo o direito deles quiserem viver entre eles, como homem e mulher, como casais. É o direito deles e assim eu os respeito, mas luto por esses direitos, para que a gente não seja obrigado a realizar casamentos homoafetivos dentro da igreja, porque nós não achamos certo e correto, segundo a nossa escolha de fé e o nosso credo religioso. E eu luto por todos os direitos, que traga direito a todos, desde que os direitos não sejam ultrapassando os deveres e os direitos de outros. Exatamente, isso a gente tá falando, que é não é o obrigar, é o fator obrigar, né? Quando você obriga uma pessoa, aí a gente já tá oferindo o direito da outra pessoa. Gente, eu quero agradecer mais uma vez meu pastor, a gente já excedeu o nosso horário. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, você que tá ouvindo aí no Spotify, ou você que tá nos assistindo agora como membro, quero agradecer, continuar apoiando esse projeto. Obrigado uma vez pelo seu tempo. A gente tentou marcar umas 2 vezes, mas deu certo dessa vez, meu pastor. Deu certo, graças Obrigado a Deus. mais uma vez pelo seu tempo e a coragem, né? Porque hoje em dia tá difícil. Obrigado, Jonathan. Eu sou muito grato a Deus. Sempre vou dizer isso aqui na rádio, pela sua vida. Você é um amigo, é um irmão em Cristo Jesus. Você é um companheiro, um parceiro de guerra. Obrigado por hoje estarmos aqui nessa web rádio simples, porém de um valor imenso para nós, né? E eu digo sempre que sem Deus a gente não estaria aqui, não teria essa rádio, mas também sem você nós não estaríamos aqui fazendo esse programa hoje. Obrigado pela sua amizade, pelo seu companheirismo, pelo seu apoio. Obrigado, Nathalie. Obrigado a você que faz parte aí dessa web rádio, faz parte da Visão em Cristo, que está sempre compartilhando e dividindo aí os conteúdos da nossa rádio, né? É um prazer imenso sempre estar aqui. Temos ficado um pouquinho corrido, mas Deus há de prover e nos dá aí um pouco de liberdade para que a gente possa continuar e voltar a fazer os nossos programas. Vamos lutar pelos nossos direitos. Vamos fazer as nossas escolhas e escolher os corretos. E não estamos aqui nos posicionando politicamente, dizendo em quem nós vamos voltar ou não. Devemos sempre dizer aos cristãos que escolham sempre os partidos de direita e a partir daí escolher dentro os de direita aqueles que vão nos representar melhor, aqueles menos piores. Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Né? É isso aí, minha gente. Obrigado, Deus abençoe. Tchau, obrigado. Até o próximo programa, querendo Deus. Aproveitando, dá um tchauzinho aí pros membros do clubinho. Tchau, obrigado.